de um pai que diz: não consigo mais me comunicar com ele, nem pessoalmente, nem virtualmente. Fui eu que o ingressei na rede social de comunicação. Os primeiros passos que ele aprendeu dominando as máquinas, fui eu que o ensinei. Mas hoje, nem virtualmente eu consigo falar com as minhas filhas. Ele tem 2 filhas. Pessoalmente eu não consigo. E quando eu tento falar com elas através do Orkut ou de outra forma qualquer, eu não consigo, porque elas não param para me atender e nem resposta me dão. Artimanhas de Satanás, famílias que estão sendo destruídas. Já passou o tempo em que a família sentava ao redor da mesa e colocava lá no meio da mesa um bule de café e algumas xícaras, para que todos, tomando um bom café cheiroso, pudesse trocar informações acerca do seu dia a dia, acerca de coisas comuns. Hoje, enquanto um está num quarto viajando, navegando pela internet, outro está no outro quarto navegando por outras rotas, por outras vias, outro está na sala assistindo o seu programa favorito de televisão. Satanás está armando armadilhas e nós não estamos percebendo isso, mas a graça de Deus depois da cruz nos ensina. Você tem a graça de Deus para te ensinar. Rejeite estas armadilhas de Satanás. Não permita que ele destrua a sua família. A sua família é o bem mais precioso que você tem, é o bem mais precioso que Deus te deu. Nesta noite, rejeite veementemente estas armadilhas de Satanás e diga: não, a minha casa pertence a Deus, a minha família pertence a Deus, e eu quero levá-la à presença de Deus. É isso que Paulo disse. São estas as palavras de Paulo. Você leu aí comigo. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-os que, renunciando à impiedade, renunciando às concupiscências deste mundo, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. Queridos, quantas ofertas você tem recebido? Sadraque, Mesaque e Abidnego foram colocados diante de um desafio: ou adoram a estátua que eu mandei levantar, ou se prostram diante da estátua de sua alteza o rei Nabucodonosor, ou serão lançados na fornalha de fogo. Como é que você agiria hoje? Talvez você ia pedir licença e entrar no seu quarto, dobrar os seus joelhos e falar: Senhor, eu vou fazer, mas não é sincero não. Eu vou só dobrar os meus joelhos lá, para eu não ser morto. Até porque o Senhor precisa de mim vivo. Eu tenho um papel especial aqui no reino de Nabucodonosor. Então, Senhor, eu vou lá, ele vai tocar música, eu vou dobrar os joelhos, vou fazer ali alguns gestos, ele vai achar que eu estou adorando a estátua, mas o Senhor sabe que não. E aí nós ficamos tudo bem, ficamos quites. Os jovens disseram: não perca o seu tempo, rei, porque nós não nos dobraremos diante da estátua que tu mandastes edificar. E sabe por quê? Não é porque nós somos desobedientes, não é porque nós estamos colocando em xeque a autoridade de sua majestade, mas é porque nós aprendemos que o único Deus diante do qual nós nos prostramos é o Deus que fez os céus e a terra. Diante deste nós nos prostramos, diante de outros não vale a pena perder o seu tempo. O rei disse: ah é? Então mande aquecer a fornalha 7 vezes mais, mande tocar a música novamente, e se eles não dobrarem os joelhos, nós os lançaremos na fornalha, e eu quero ver que Deus que virá para socorrê-los. Eles olham para o rei e dizem: rei, não perca tempo, nós não nos prostraremos diante da sua estátua,
E fique sabendo que o Deus que nós servimos, se Ele quiser, porque poder Ele tem, Ele vai nos livrar das tuas mãos e da fornalha ardente também. Vocês conhecem o desfecho dessa história, vocês conhecem o final dessa história. Eles não se curvam, são jogados, lançados dentro da fornalha. O fogo havia sido aquecido 7 vezes mais. As chamas eram tão fortes que conseguiram consumir os soldados que os carregaram para dentro da fornalha. Mas eles não sofreram absolutamente nada. Eles ficaram dentro da fornalha passeando, como se estivesse em um parque, passeando, tomando ali um ar fresco. A fornalha superaquecida, e de repente o rei arregala os olhos e diz: espera aí, não foram 3 os jovens que nós lançamos dentro da fornalha? Como é que vocês me explicam? Agora eu vejo 4 andando lá dentro, e o 4º é semelhante ao filho dos deuses. Como é que vocês me explicam isto? Isto é renunciar às concupiscências, isto é renunciar às ofertas para viver debaixo da graça, para a conservação da alma. Eu quero desafiá-lo nesta noite, para que você tome uma posição diante do seu maior inimigo. Não é um inimigo físico, porque aqui ninguém tem inimigo físico, eu estou me referindo ao inimigo espiritual. Eu quero que você tome uma posição neste